Olá, felizes! Vamos a mais um vídeo, como todos, muito importante, porque aqui está se falando da Bíblia, não está se falando de ninguém da Bíblia. Então curta e compartilhe, nos ajuda, dá um clique sempre que possível, tá? Para nos ajudar a divulgar, porque eu considero isso da máxima importância. Hoje nós vamos falar da vida espiritual do ser humano. Nós temos o homem físico, que tem data de validade curta, que eu acho que 100 anos é muito pouco tempo para se viver na Terra, é o meu parecer. Mas dentro de nós tem o homem eterno, para a vida eterna, na glória, em glória ou no fogo eterno. Ninguém esqueçam, nós somos eternos, para a glória eterna ou para o fogo eterno. Quem não quiser aceitar, não aceite. Mas vai ter uma surpresa muito desagradável. Quem quiser aceitar que nós somos eternos, para a vida eterna, em glória, é só nós fazermos para isso. E como é que eu vou manter a minha vida em glória? Como é que eu vou manter a minha luz acesa? Porque Lúcifer, que quer dizer luz que brilha, apagou, porque foi expulso da glória pelo arcanjo Miguel. Então o arcanjo Miguel e o seu exército expulsou Lúcifer da glória. A partir daí é que Deus criou a terra para criar para si um povo para repor os anjos que caíram. Isso está em Apocalipse, tá? Isso é um dos selos de Apocalipse que nós estamos abrindo, e nós vamos abrir todos, Deus nos dando a graça e nos abençoando. Então, o arcanjo Miguel expulsou Lúcifer e seus anjos e ele virou trevas. Então, Deus veio, criou Adão e Eva, que também perderam o dom da eternidade, naturalmente viraram trevas, também porque obedeceram a quem não devia obedecer, porque nós só temos duas fontes, é uma para a glória eterna e outra para o fogo eterno. Que ninguém se engane. Isso não é brincadeira. O Filho de Deus não morreu de graça. Se você está pensando que a Bíblia é uma maravilha, você está certo. Porém, ela é uma maravilha desde que eu enquadre nela. Então tem muita gente levando a coisa aí como que o Evangelho fosse um romance. Não. Isso é muito sério. Veja bem, eu sou eterno para um lugar ou para o outro. E como é que eu faço para manter a minha eternidade em glória, enquanto aqui na Terra? Por que aqui na Terra? Porque nós estamos aqui para divulgar a palavra de Deus, e é o que eu estou fazendo, porque Deus me preparou para isso desde os 12 anos de idade, e estou fazendo isso porque Deus me mandou. Pois bem, então nós temos que, para manter isso, nós temos que, vamos lá nas 10 virgens, 5 loucas que não preparou azeite, porque pensou que o Evangelho é brincadeira. E 5 prudentes, que levou muito a sério. Eu tenho um exemplo na Bíblia, Maria, irmã de Lázaro, o dia que ela encontrou o Senhor Jesus, sendo ela uma rica fazendeira, ela, Lázaro e Marta, fazenda na beira do Rio Jordão, lugar chamado Betânia. Lá foi o ponto do Senhor Jesus, inclusive onde o Senhor Jesus foi batizado. Porque ela levou tão a sério, porque ela deixou toda a riqueza dela, deixou toda a vida dela e foi viver. Enquanto ela viveu, ela foi adorar o Senhor Jesus. Vou falar aqui de novo. Ela não era uma prostituta. Ela era uma mulher que não vivia a religião da época, que é uma religião de um fanatismo, que eu não vou citar o nome aqui, porque ela ainda existe. Então, é os fanáticos. Então, ela vivia num fanatismo. Então, eu falava, ela é uma pecadora, essa mulher é uma pecadora. Ela é uma pecadora porque ela não vive a religião deles, que não é o cristianismo. O dia que ela encontrou o Senhor Jesus, ela abraçou com as duas mãos e nunca mais soltou. Inclusive, no dia da ressurreição dele, ela foi lá para ver por que foram as mulheres e não os discípulos. Porque o pecado entrou na terra por uma mulher, Eva, que seduziu Adão, que foi junto. Então, a vida eterna em glória foi devolvida
O Senhor Jesus devolveu primeiro para uma mulher, que no caso, para mulheres, que no caso, Maria era uma delas. Então, como é que nós mantemos a nossa luz acesa? Nós mantemos a nossa luz acesa. Deus me deu uma visão, quando eu era jovem, no culto de jovem, Deus me deu uma visão que eu tinha uma botija de azeite, das 10 virgens, das 5 prudentes. Então eu tinha uma botija de azeite. E eu, como eu fui muito envolvido em muita coisa, então a minha botija de azeite eu ia andando com ela na mão. Quando eu li uma revista, eu via que ela estava esvaziando, eu parava de ler. Quando eu ia ler uma outra coisa que não era do bem, ela começava a baixar, e eu parava imediatamente. Então, quando eu buscava a palavra, ela subia. Quando eu entrava em outros lugares que não devia, ela baixava. Eu era líder de uma organização e eu participava de muita coisa. Então, aquilo, Deus me mostrou que quando eu ia fazer coisa errada, o azeite começava a vazar. Eu saía correndo, voltava para a igreja, o azeite, a palavra fazia crescer o azeite. Então, nós temos que fazer crescer o azeite. Sabendo-se que, atenção, acima de tudo, mais uma vez, clica, compartilhe e comente, tá? Dê um clique lá, sempre que possível. Então, baixava azeite. Eu parava de fazer aquilo que era errado nas coisas de Deus, o azeite parava de vazar. Eu ia para a igreja buscar a palavra, o azeite subia. Eu comecei, então isso me ensinou muita coisa e ensina até hoje. Daí as prudentes e as loucas. As loucas não tinham azeite, as prudentes tinham. E um detalhe muito importante, se nós errarmos, o Senhor Jesus é nosso advogado, Ele nos perdoa, aspas, Ele nos perdoa qualquer pecado? Não. E outra coisa, o pecado que Ele pagou é o que nós levamos para o batismo, onde morreu o velho homem, nasceu uma nova criatura para viver em novidade de vida. Então, aqueles pecados, o Senhor nunca mais lembrará deles. Porém, vejam bem, o pecado que eu cometer hoje, desde que ele não seja para a morte, mas ele tem preço. Ah, não, o Senhor me perdoa e fica de graça para si mesmo. Não, não. Pecado é perdoado, mas isso tem consequência. O Senhor Jesus já pagou o preço? Pagou dos que Ele nos conheceu, os que nós adquirimos. Porque, inclusive, tem uma coisa aqui que poucas pessoas sabem. Às vezes, o irmão é batizado e ele volta para o mundo, ele vai viver a maneira dele, porque ele está no batismo da água. E João, quando batizou o batismo da água, já falamos isso aqui, ele diz, esse pecado não é o mais excelente. Virá o meu superior, que vai batizar vocês com o batismo mais excelente. Chegou o Senhor Jesus e disse assim, aquele que não nascer da água, que é o arrependimento do pecado, que é o pecado que o Senhor Jesus pagou na cruz, e do Espírito, que é o da conversão, quem não passar por esses 2 batismos, jamais verá o reino dos céus. Então tá, eu passei pelo batismo da água, eu vim, tem pessoa que demora muito, tem pessoa que converte mais rápido. O batismo do Espírito é o da conversão. Eu converti, eu ganhei força para vencer. Agora, todos os pecados que me são perdoados após o batismo, isso tem consequência. E em muitos casos, consequência grave. Eu já cheguei para visitar a pessoa em estado terminal e vou orar para o Senhor libertar. Não tem libertação. Ele está passando pelo batismo do fogo. Porque a salvação é pela água, que é de graça, pelo fogo, que é muito caro, e pelas obras. Quem é que vai ser salvo pelas obras? Quem vai ser salvo pelas obras é aquelas pessoas que não conheceram a verdadeira doutrina e temeram a Deus a vida inteira, viveram em santidade, em consagração, em santificação, fazendo caridade, matando a fome das pessoas, aliviando a enfermidade, aliviando as doenças. Essas pessoas, eu conheço muitas pessoas que viviam a vida inteira dessa maneira, quando ainda não era divulgado a doutrina que hoje Deus deu para nós, publicamente. Isso é tão forte que quando eu fui para a congregação há quase 60 anos atrás,
Eu fui ameaçado de morte por amigos. E eu nem pensei em fazer opção. Eu falei, olha, minha opção já está feita. E não foi ameaçado assim, não. Eu tive alguém, uma alta autoridade, colocou uma arma no meu ouvido. Eu falei, pode abaixar essa porcaria. Então, Deus me deu a graça de passar, porque eu tinha consciência que o Espírito Santo estava dentro de mim, e eu tinha consciência desde criança que eu iria servir a Deus como estou fazendo aqui agora. E como fiz a vida inteira, por misericórdia de Deus. Então, e outra coisa que o crente precisa saber. Calúnias, acusações, isso é a marca do nosso pastor. Ah, me caluniou, não vou mais na igreja. Então, você não aceitou a marca do seu pastor, você não vai ser ovelha dele. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está aceitando as marcas dele? Ser caluniado, ser perseguido, ser acusado, ser rejeitado? Porque ele foi rejeitado a vida inteira. Quantas vezes ele saiu correndo de Israel escondido? Foi mais de uma. Quantas vezes ele não pôde ir em Israel nas festas que tinha lá, porque se ele fosse, eu sabia que eles matavam ele, principalmente quando mataram João Batista. Naquele dia ele não foi, ele mudou de cidade. Porque eles, então, nós temos que aceitar essas marcas. Nos rejeitam, tentam nos matar, nos cala a nossa boca, e se nós não lutarmos, cala a nossa... Gente, isso é muito importante. E todas as vezes que eu me consagro a Deus, todas as vezes que eu vou servir a Deus, eu estou repondo o azeite da minha botija. Toda vez que eu vou fazer coisa errada, que eu vou falar mal dos outros, desobedecer, assistir notícia de crime, ver falar de crime, ver falar de pecado, todas as vezes que eu estou fazendo isso, a minha botija está baixando. Olha, o vídeo hoje vai ficar maior, graças a Deus que vai, porque é muito importante. Então, eu vou para o lado do inimigo, é 2 pontos fixos. Ou eu estou do lado de Deus ou do lado do inimigo. Quando eu vou para o lado dele, minha botija abaixa, o azeite abaixa. Eu estou queimando azeite à toa e desnecessário. E muitas vezes por prazeres carnais e prazeres inúteis. Então, aí eu vou para o lado do Senhor Jesus, eu busco a palavra, eu congrego, eu oro, eu consagro, eu oro de madrugada, aí a minha botija vai crescendo, vai enchendo de azeite. E quanto mais azeite nós repor, mais nós somos as virgens prudentes para cuidar das loucas. Porque a nossa função aqui é cuidar das loucas que estão fazendo coisa errada. Ah, não, está fazendo coisa errada, deixa pra... Não, temos que cuidar, nossa função é cuidar. O Senhor Jesus, de novo, o ministério que o Senhor Jesus deixou aqui na Terra é nos preparando, nos ensinando a socorrer a alma. Ele não condenou ninguém. Por que você não... Falaram para ele, senhor, por que você não manda descer fogo, queima o samaritano? Ele falou, vocês não sabem que o Espírito está em vocês? Eu vim para salvar, não vim para condenar, não. Então nós temos que juntar. Está no pecado, carrega, traz para dentro da igreja. Está viciado, traz para dentro da igreja. Tá? Deus já me deu a graça de pegar que era aluno da minha esposa, contando isso como testemunho, e ele está vivo, graças a Deus, muito bem. Ele usava droga, usava crack há mais de 5 anos, e Deus deu a graça de pôr a mão na cabeça dele, e Deus tirou ele das drogas. Hoje ele é um pai de família honrado e honesto. Então, a nossa função é cuidar de alma, a nossa função é ajudar a guardar o azeite, se for o caso, tira um pouquinho do nosso azeite, coloca na botija deles para ajudar eles a levantar. Se você não está fazendo isso, você está entre as loucas. É virgem como todas as outras, mas você é uma virgem louca. Porque você não ajunta o azeite, você não guarda o azeite, você não se consagra, você não tem temor de Deus, você não tem sinceridade, você mente para você mesmo, porque para Deus ninguém mente. Então, esta é a nossa função. Perdão de pecado tem, mas tem consequência. Você vai pagar o preço. O azeite foi lá embaixo. Prestem atenção nisso. E em nome do Senhor Jesus nos ajuda. E nos ajuda compartilhando, dá um clique, publica, nos ajuda a divulgar, porque isso é importante. Deus nos abençoe.